Então, mais uma vez, é com um prazer enorme que a gente traz aqui. Leilson, muito obrigado pela presença e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, já começando pela aquela história, né, de vida, aquela jornada do herói que você contou um pouquinho pra gente, que a gente já sabe, mas é que é importante para motivar e trazer para quem, né, tá nesse mercado um pouquinho do que realmente, né, é ser corretor, é ser gerente de vendas, é trabalhar com uma imobiliária, com performance, mudando o resultado, sempre busca, né, de conhecimento, de treinamento, de capacitação, mas, né, para chegar até onde você chegou, né, teve, né, vários percalços no caminho, mas graças a Deus todos são para elevar a gente, trazer a gente para uma posição de sucesso, tá? Então muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente e conta pra gente, começa já contando aquele bate-papo lá que a gente começou e que a gente vai trazer aqui para a turma também conhecer um pouquinho, né, sobre a sua história. Olha, quero primeiro agradecer, né, ao Bernardo e a você, Léo, pelo convite, parabenizá-los pelo programa, porque é um programa que já nasceu com um nome forte, é um programa maravilhoso, rico de informações. Tive a oportunidade de assistir vários episódios de vocês. Realmente, vocês sabem provocar, fazer as perguntas e deixa a gente muito à vontade nesse ambiente. Então, parabéns pelo sucesso de vocês, parabéns pelo crescimento que vocês estão tendo. E a gente precisa disso no mercado, de pessoas sérias que querem fazer as coisas acontecerem, né, e vocês estão fazendo isso. Então, muito obrigado a vocês, né, pelo convite. Obrigado também à audiência que está conosco aqui, prestigiando, né, o tempo hoje em dia, que é um elemento escasso, né, e dedicar esse tempo para ficar conosco. Eu também agradeço a quem está nos assistindo. Bom, essa jornada do herói, né, ela começou lá atrás, né? Eu venho de uma família família classe média baixa, né? Viemos de uma família com necessidades mesmo, graças a Deus. Eu não passei fome, né? Mas os meus pais passaram muita dificuldade, né? E meu pai sempre foi um empreendedor. Meu pai é uma pessoa que me inspira muitas pessoas. Inclusive, recentemente, escrevi um livro sobre essa história dele. Tudo é possível se você acreditar. Então, recomendo a leitura. Recomendamos a leitura aí, pessoal. O livro fantástico, você não pode perder. Tem um conteúdo muito legal e Leilson vai deixar aí o formato de como que você pode chegar até esse livro também, Leilson. É verdade. Mas nessa jornada, o meu pai passou por diversas dificuldades e eu vi todas essas dificuldades, né? E não foi diferente com a corretagem imobiliária. Então eu comecei a minha carreira, parece exagero, mas eu digo que foi com 5 anos de idade, porque quando meu pai fazia os plantões, né, de venda, não tinha celular, gente. Nós estamos falando de coisa de mais de 40 anos atrás, né? Não, era missão dada, missão cumprida. Então, você marcava com todos os clientes no determinado local, né? A gente marcava na Praça 7, ali bem no centro, colocava os clientes no ônibus, mostrava os imóveis e voltava, né? Passava o dia, né, lá. E nessas idas e vindas, muitas vezes meu pai me levava para o escritório, eu não ia com ele, eu ficava no escritório aguardando ele voltar. Comecei a respirar esse ambiente de imobiliário, né? Meu pai naquela época era um corretor, mas ele também atuava na construção civil, como empreiteiro, como pedreiro, como servente. Eu também atuei como pedreiro, como servente, como perfurador de tubulão, né? Então, tudo isso eu passei por toda essa vertical do mercado imobiliário. Começou assim, né? Muito legal. Conta pra gente mais aí como é que foi essa jornada, essa estrada aí depois desse início aí. Ué. Começou novo, hein, Leilson? Começou novo. Leilson já aposentou com 37 anos. Quase que dava, hein? Imagina. Hoje em dia não tem isso mais, né? A gente não para de aprender e de trabalhar. E nessa vida, eu acabei tomando gosto pela profissão e comecei a acompanhar meu pai voluntariamente com 10, 11 anos de idade. Logo depois da aula, eu estudava numa escola municipal em Belo Horizonte, saía da aula e ia para o escritório. Nessa época eu levava para meu pai a marmita, né? E dali eu ficava até de noite quando ele fechava o escritório. Meu pai era corretor de uma imobiliária e lá eu fazia serviço de office boy, mas de maneira voluntária. Eu não ganhava nada para fazer. Para passar o tempo, né? Mas eu não ganhava dinheiro. Eu ganhava conhecimento. E hoje em dia, infelizmente, a geração ela não espera amadurecer para poder ganhar o dinheiro. Ela já quer chegar e sentar na janelinha, né? E não tem como. Você precisa de ter uma maturidade para absorver
tomar os tropeços. Meu pai falou uma frase que é o seguinte: é melhor se aprender com o erro do outro, é mais barato. Então, quando você está num ambiente, num ecossistema que você consegue ver onde o outro errou, onde você pode ajudar o outro, você consegue minimizar muitos dos seus erros, né? Então, você consegue ter uma performance melhor, né? Legal que você falou uma coisa que a gente falou no último episódio com o Renato Michel, né, Léo? A gente falou sobre isso, que ele estava falando, fazendo uma descrição do que era o networking, do que ele entendia isso. E eu falei que a gente ouviu uma descrição muito legal num mastermind que a gente foi fazer, que é isso, o networking para essa pessoa era aprender com os erros dos outros. Que isso é uma coisa que não tem preço, né? Você economiza tempo, que é o bem mais escasso e o único que você não consegue com todo o dinheiro do mundo, você não consegue voltar no tempo, né? E eu vou fazer um complemento, né? O tempo é uma coisa democrática. Não importa a sua cor, sua raça, a sua religião, o seu status, ele é o mesmo para você. Nós todos temos as mesmas 24 horas. Então, cabe a nós saber aproveitar isso, né? Recentemente eu li um livro, eu vou voltar na história, né? Claro que Da você vai jornada. voltar, porque você tem que contar aquela história daquele almoço lá, de como que você começou e pediu ali a oportunidade para começar. Ótimo, vou voltar nela. Mas aí, só esse parêntese, Uhum. tem um livro que eu li, indicado por um grande amigo, chama-se Essencialismo. Inclusive, eu tenho uma palestra desse livro, já fiz algumas palestras desse livro. Eu li esse livro 11 vezes. Mas como assim? Em 2 anos eu li esse livro 11 vezes. E é engraçado, quando a gente lê mais de uma vez o mesmo livro, a gente tem 11 vezes compreensões diferentes e distintas, né? E aí é o seguinte, eu acho que eu já sabia que eu ia ler muito esse livro. Por quê? Quando eu comprei de capa dura. Porque eu uso ele muito. Então ele virou para mim um livro de cabeceira. Se você me perguntar qual que é o seu livro de cabeceira, é o Essencialismo. E ele ensina isso pra gente, né? A gente tem que saber dar as respostas, a dar o não. A como falar o não, não quero, isso não é para mim. Tá tudo certo, né? Mais adiante eu vou comentar sobre a questão de redes. É para todo mundo? Não é? Cara, vamos ver, pode ser, pode não ser, e tá tudo bem. A gente fala muito, muito sobre isso também, que o difícil é falar ou não. Falar assim, né, Lelê? É muito simples, muito né? É fácil. muito fácil. Mas É tem um muito segredinho, fácil. né? Como falar esse não? Exato. Então tem um segredinho Claro. nisso, e eu vou percorrer por isso. Acho que vai ser legal, né? Claro. Compartilhar o que eu aplico para mim, que eu acho que pode servir para quem está nos ouvindo. Exatamente esse o papel do podcast, é exatamente isso que a gente espera, né, Léo? Trazer esse... fazer as pessoas, os nossos espectadores, vocês, pessoal, o que a gente traz aqui para esse podcast é isso, trazer outras pessoas como o Leisson, que é um cara que tem uma vasta experiência, para a gente aprender com os erros dele, ou com os acertos, mas o erro ensina mais, né? Muito, né? O erro ensina muito. E voltando à história do almoço, Boa. nessa época, né, lá com uns 12 anos de idade, eu lembro a data, vou me permitir talvez errar 1 ou 2 dias, mas foi no fim de setembro de 1992. Meu pai trabalhava numa imobiliária e eu fazendo esse serviço voluntário, virei para meu pai e falei, olha pai, vamos fazer o seguinte, cara, deixa eu trabalhar, deixa eu receber o meu dinheiro. E ele falou assim, como assim? Eu falei, fala com o Luiz, que era o dono da imobiliária, né, à época, fala com o Luiz para eu me contratar como um office boy para poder ajudar. Falei, vou fazer isso então. Aí chamou o Luiz para ir lá em casa no almoço domingo, simples, né? E nesse almoço eu falei, Luiz, deixa eu te falar, eu tô indo lá com meu pai, né, todos os dias, mas é uma coisa assim, incerta. Eu queria assumir um compromisso. O que você acha de me contratar? Aí ele falou, olha, não posso te contratar, você tem apenas 12 anos, a legislação não permite. Eu falei, olha, te entendo perfeitamente, mas eu tô vindo aqui com meu pai mesmo. Meu pai depende do trabalho. Você confia no meu pai, me dê esse voto de confiança, né? Então, aí começou. Mesmo, olha que interessante, a gente cometeu uma infração lá atrás. Mas eu acho que é uma infração que era do bem. Eu acho que, né, que as autoridades que estejam nos ouvindo aí possam se sensibilizar com relação a isso. Eu não deixei de estudar, eu estudava e eu trabalhava e me formou o homem, né? Claro. Antes disso eu já trabalhava com meu pai num depósito de material de construção, com 9 anos de idade. Eu andava no centro de Belo Horizonte, pegava um ônibus, o vermelhão,
ia para a periferia e chegar e ia descarregar caminhão de tijolo à noite. Isso com 9 anos de idade. Quantos das nossas gerações, os nossos pais, trabalhavam e formaram-se cidadãos, né? As mães, pessoas com dignidade. Então, de fato, eu acredito que o trabalho nos forma cidadãos para o mundo. E aí o Luiz aceitou. E aí não podia assinar carteira. Eu ganhava 60% do salário mínimo. Meu salário era 60% do salário mínimo. Pegava o serviço por volta de 12h30, 1 hora, né? Levava a marmita para meu pai. Meu pai só almoçava se eu levasse a marmita, então eles ficavam esperando eu chegar e ficava até a hora que ele vinha embora, porque para economizar o ônibus. Eu vim de carro com ele e o prédio fechava 10 horas da noite. E é o prédio onde uma das nossas empresas está instalada até hoje. Então, primeira coisa, né? Eu tive atitude, eu quis sair da zona de conforto, meu pai me apoiou nisso e alguém me deu uma oportunidade, né? Errei muito lá atrás. Eu lembro que descendo aqui, aqui em Belo Horizonte, quem conhece a parte central, estava descendo, de repente, com um office boy, eu perdi aquelas notas de 10 mil cruzeiros antigos, que era antes do Plano Real, eu perdi 3 notas daquela. Eu sei que eu perdi, e sei onde que eu perdi, porque passaram uns rapazes na rua, me zoando, falando, você perdeu um dinheiro ali, babaca e tal. Eu falei, poxa, cara, é o dinheiro que eu tinha para pagar. E eles foram embora, eu cheguei na empresa, era no primeiro mês de trabalho, foi mais da metade do meu salário, eu assumi aquilo para pagar. Isso me ajudou muito, porque depois eu fui ter funcionários, e eles vieram a trabalhar comigo, e aconteceu deles perderem o dinheiro também. A vida devolve pra gente as coisas, né? Qual que foi minha atitude? Esperei a reação deles primeiro. Alguns assumiam o erro, outros não assumiam o erro, né? Então aí a gente começa a ver o caráter, a formação de caráter de quem está vindo para trabalhar com você. Então os erros que eu passei, eu acho que me edificou demais. Isso foi muito legal. E aí nasceu o trabalho, né, de dedicação no mercado imobiliário. Aí de lá eu não saí mais.